Desde o dia anterior que Mobita mal parava na cama de conchas. Ainda hoje me pergunto como é que ela soube com um dia de antecedência que ele estava a chegar. Nesta altura, eu já calculava que iríamos ter que aguardar que a noite viesse para termos novidades. E assim foi. Mobita continuou andando acima e abaixo junto aos limites da areia, enquanto eu aguardei na nossa cama de conchas. Ele era demasiado grande para conseguir dar a volta dentro da concha. Sair de cauda torna a saída especialmente perigosa, porque não se consegue ver se há perigo à espreita do lado de fora. No Grande Lago, há predadores especializados em tirar partido destas situações. Mas aqui não. Aqui só eu estava à espera dele. E ele nem reagiu à minha presença. Já Mobita me tinha feito o mesmo no dia em que chegou. Nem serviu de nada eu mostrar-lhe o caminho até à cama de conchas. Ainda voltei a tentar chamá-lo, mas era como se eu não existisse. Também não consegui tirar a Mobita daquele transe de andar acima e abaixo sem parar. Ela ainda não se tinha apercebido que ele já tinha saído da concha. Só quando se viram um ao outro é que Mobita e Muliro saíram do transe em que se encontravam. Nós conduzimos-lo até à cama de conchas. Ele entrou num espaço entre as conchas e aí ficou até o outro dia. No dia seguinte, os olhos de Mobita tinham um brilho e uma vida que eu ainda não tinha visto. Muliro ainda estava a se familiarizar com a sua nova casa, com muita cautela. Parecia que ia haver espaço para nós os três na cama de conchas. Eu mantive-me junto a Muliro na parte de trás e Mobita continuava na parte da frente, junto à sua concha principal, a minha antiga concha da tarde. Mas não demorou muito para que Mobita começasse a tentar atrair Muliro para o seu lado. Ela fazia vibrar o seu corpo de novo escuro, fazendo sobressair o branco do seu ventre. Muliro sempre foi claro, com exceção de uma estranha mancha escura no seu lado esquerdo. Ele recompensou a sua exibição com uma rápida visita a uma concha no seu território. No entanto, ele iria sempre passar muito mais tempo no meu lado do que no dela. Eu ainda não sabia o que é que a chegada dele iria alterar na minha relação com Mobita. Era algo que precisava ser testado. Mobita deixou-me entrar numa concha do território dela. Afinal, parecia que estava tudo bem. Talvez até melhor do que antes. Quando Muliro se aproximava de mim, algo tomava conta do meu corpo. Sentia uma enorme vontade que ele entrasse comigo numa concha.
No entanto, ao mínimo aceno de Mebita, mais uma vez, era como se eu nunca tivesse existido. Mas se Mebita não tinha problemas comigo, não era eu que os iria criar com ela. Nós revezávamos a tentar seduzi-lo, e se Mebita estava a ter pouco sucesso, eu então não tinha nenhum. Mas Mebita sabia muito melhor do que eu o que queria. Via pela primeira vez cuidar mesmo do seu território. A cama de conchas começava finalmente a parecer-se com uma colónia. As atividades de limpeza de Mebita começaram a chamar a atenção do Moliro. O toque final aconteceu quando Mebita lhe ofereceu uma bola de comida. Moliro não apreciou propriamente a comida, mas reconheceu o gesto. Depois disso, Mebita não precisou fazer muito mais para o convencer a fazer o que ela queria. Os toques carinhosos que Mebita lhe deu à saída foram um claro convite a voltar. Mas Moliro afinal não se tinha esquecido de mim e fez algum trabalho de limpeza pesado no meu lado da cama de conchas. Moliro nunca foi motivo de problemas entre mim e Mebita. Mais tarde, Mebita voltou a tirar uma bola de comida no meio das conchas, só que desta vez jogou-a fora. Penso agora que a bola anterior ter sido atirada para o caminho do Moliro pode ter sido um feliz acidente. Ou talvez não. Só ela o saberá. No entanto, aposto que o Moliro deve ter entendido aquilo como uma oferta. O entusiasmo de Mebita era contagiante até certo ponto, mas não o suficiente para me pôr a escavar como ela. Foi atividade que nunca me cativou. Mas a febre de limpeza decididamente tinha contagiado Moliro. Mebita continuava a entrar na sua concha, pedindo que Moliro a seguisse. Como ele aparentemente andava distraído, ela saía e voltava a entrar. Os esforços de Mebita, na realidade, mereciam mais entusiasmo. Toda a sua atenção estava concentrada em atraí-lo para a sua concha. Nada mais lhe interessava. Como há pouco não tinha havido problemas quando entrei no seu território, voltei lá e tentei instalar-me numa concha no centro da cama de conchas. Mebita ainda hesitou, mas desta vez foi menos condescendente. Era preciso ter mais paciência e persistência. Eu tinha isso tudo. Moliro também não gostou da minha saída. Ele gostava que cada uma de nós estivesse no seu sítio. Mebita tinha naquela altura verdadeiro prazer em escavar. Aquilo tinha o seu propósito, sim, mas ela tinha mesmo prazer naquilo. Eu via e aprendia. Moliro continuava a não me prestar muita atenção. Acho que o facto de eu não me decidir por uma só concha e me dedicar a escavar à sua volta
também não ajudava. Toda aquela atividade de Mobita me punha mais inquieta e com vontade de fazer coisas. Longe iam as nossas tardes calmas à sombra e a contemplar o mar. De manhã estava sempre tudo muito mais calmo. Acho que há qualquer coisa no final da tarde que nos faz inquietos. É como se sentíssemos que o dia se esgota e que vão ficar coisas por fazer. Mobita também se demorou a iniciar o dia. Nós tínhamos ali a semente de uma família feliz. Parece que há pouco para contar quando se é feliz. Como lir um pouco mais à vontade, pensei que as coisas iam forçosamente começar a aquecer entre ele e Mobita. Mas Muliro precisava de mais tempo. Muliro sempre precisou de demasiado tempo para tudo. Já eu sabia dar tempo ao tempo quando era preciso, mas também sempre soube ser persistente e agir na altura certa. Já podia de novo ocupar a concha central. Isto devia-se não só à relação cada vez mais estável que eu e Mobita íamos construindo, mas também porque a atenção dela estava mais centrada na sua concha. Quanto ao Muliro, há oportunidades que não se devem perder e perigos que não se podem tardar a enfrentar. As suas demoras vieram mais tarde a lhe traçar o destino, o dele e o nosso, porque nessa altura já não havia um sem os outros. Mas nós não tínhamos maneira de saber o que estava para vir. Se soubéssemos, talvez não nos dessemos ao trabalho de fazer o que quer que fosse. Ou talvez, pelo contrário, fizéssemos muito mais. Quem sabe? Foi um fim de tarde calmo e cinzento. Mobita tinha acordado com mais energia naquele dia. Estava disposta a fazer o que fosse preciso para ter certeza que o Muliro a acompanhava para dentro da concha. Por muito frio que fosse o sangue que corria nas veias de Muliro, Mobita estava determinada a alcançar os seus intentos. Muliro, entretanto, preocupava-se com a segurança das conchas, retirando algum ar que ainda lá estava. Mobita gostou disso. Ninguém estava a ver quando Muliro finalmente entrou na minha antiga concha da tarde. Mesmo os maiores de nós
são suficientemente pequenos para entrar na maioria das conchas. E por isso esta forma de Muliro consumar a sua relação com Mobita, sem sequer entrar na concha, é muito pouco comum e menos eficaz. Nesta altura, Mobita já lá tinha colocado os seus ovos bem dentro da concha. Muliro passou todo o dia a entrar e sair da concha de Mobita. Nenhum dos ovos de Mobita iria ficar por fecundar. Daqui a um par de dias haverá vida dentro daquela concha. Os pequeninos lá ficarão muitos mais dias, alimentando-se ainda da gema do seu ovo presa à sua barriga. Eu viria a conhecê-los muito bem, mas isso seria mais tarde. Muliro tinha finalmente se entusiasmado connosco. Eu aqui ainda não sabia muito bem o que fazer. Só sentia vontade que ele também entrasse para dentro de uma concha comigo. Mas não sabia que tinha que me decidir por uma só concha primeiro. Ele queria ter certeza de que eu sabia o que fazia. Muliro tinha demorado a aquecer para as solicitações de Mobita, mas agora o seu comportamento estava irrepreensível. Verdade se diga, que nunca foi dado a grandes arrebatamentos de paixão, mas cumpriu o seu dever. Não sei qual era a sua situação antes de aqui ter chegado, mas agora era uma situação privilegiada. Tinha 2 companheiras e não tinha nenhum rival à vista. Tenho certeza que ele viria a sentir muita falta destes dias. As poucas vezes que Mobita saía da sua concha era para o chamar ou para o escavar. Foram necessárias várias horas para que Mobita tivesse a certeza de que os seus ovos estavam todos fertilizados. Acho que Muliro era de entre todos nós o que mais se incomodava por estarmos a ser observados. Muitas vezes parecia que hesitava só por causa disso.
Ao final do dia, Mabita achou que estava tudo certo dentro da sua concha e começou a trabalhar para tornar os arredores da concha mais adequados para os seus pequeninos, quando eles estivessem prontos para sair. A nossa pequena colónia estava bem encaminhada e nós estávamos felizes com a vida que levávamos e com o rumo que estávamos a dar às nossas vidas. Mabita escavava incansável e alegremente. Muliro também estava entusiasmado e ajudava, ainda que por vezes de forma um pouco atrapalhada. Uma folha enorme ali no meio do seu território era tudo o que Mabita não precisava. Mas Muliro apercebeu-se rapidamente que o local onde a tinha colocado estava longe de ser o ideal. Dá muito jeito ter alguém na colónia capaz deste tipo de trabalhos mais pesados. Estava tudo num bom caminho, mas aparentemente havia um percurso traçado para nós muito diferente. Quem nos observava não queria que as coisas fossem assim tão fáceis. A paz ainda não podia ser duradoura, e estes dias de criação de vida não iriam durar muito mais tempo. Estes últimos dias de calma foram maravilhosos. Apesar da temperatura da água aqui quase não variar, tal como pouco varia no Grande Lago, eu gostava de sentir os primeiros raios de sol pela manhã. Mais tarde vieram dias mais felizes, mas nunca tão bonitos. As escavações de Mabita rapidamente deram origem a uma rede de túneis cada vez mais intrincada, à medida que as conchas iam afundando. Não me canso de lembrar como eram belas aquelas manhãs de primavera. A zona da concha de Mabita estava cada vez mais funda, e as camadas sucessivas de algas e areia ajudavam a abrigar ainda mais os seus túneis. A paixão entre Mabita e Muliro tinha arrefecido e tinha dado lugar à responsabilidade de garantir que os pequeninos que aí vinham teriam um lugar seguro para crescer. Depois de tanto os ver, decidi começar finalmente a escavar também na parte de trás da cama de conchas. Já sabia que esse era o caminho para que Muliro também se interessasse por mim. Antes de mais, eu necessitava de ter uma casa adequada. Muliro percebeu o que eu estava a fazer e ajudou-me muito. Uma carga de areia dele equivalia a muitas minhas.
até ele já conseguia passar nos túneis da parte de trás. Molir demorou-se, eu demorei-me e fomos tarde demais.